A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. A ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado como os feitos, filhos de Deus. Nós vamos pegar as nossas Bíblias e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no Salmo 121. Salmo 121, nós vamos ler apenas os versículos 5 e 6. Salmo 121, versículos 5 e 6. E vamos tratar deste tema. Nossa cobertura é Cristo ou o pastor? A nossa cobertura é Cristo ou é o homem? Então vamos ler Salmo 121, versículos 5 e 6. Assim diz a santa palavra de Deus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Salmo 121, nós lemos os versículos 5 e 6, mas vamos ler mais, pelo menos 2 versículos aqui desse salmo que é tão importante. A palavra fala aqui também no versículo, vamos aqui, nós lemos os 5 e o 6, então vamos ler agora o versículo 7 e 8, que diz assim, do Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos por mais um dia de vida, por mais uma semana que está se iniciando. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque é o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Por isso, Pai, nós estamos seguros, descansados em Ti, porque Tu, e somente Tu, és a nossa cobertura. Eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor use de misericórdia para com todos aqueles que nos ouvem nesta manhã. Venha revelar o Teu Filho Jesus, a pessoa e a obra de Cristo. Venha revelar, ó Pai, a obra da cruz, para que então muitas pessoas possam conhecer a verdade, descansar em Cristo e estar sob a cobertura de Cristo e não do homem. Porque como diz a Tua palavra, meu Pai, vão é o socorro do homem. Fala conosco nesta manhã e toque nas almas, trazendo regeneração por misericórdia. Nós oramos em nome de Teu amado Filho Jesus, o nosso amado e glorioso Salvador e Senhor. Amém. Irmãos, eu pelo menos tenho visto muitas pessoas dizendo para a gente, e os comentários que se vê hoje entre o povo de Deus, é que nós estamos subjugados debaixo da cobertura de um líder. Irmãos, isto não é bíblico. Porque o ensino moderno, conhecido como cobertura protetora, ele tem gerado uma enorme confusão e uma conduta cristã atípica. Isto no meio do povo de Deus. Porque esse ensino da cobertura, ele afirma que os cristãos, eles estão protegidos do erro doutrinal e do fracasso moral quando se submetem a autoridade de outro crente ou organização. Quando eu frequento a igreja tal, então aquela igreja estará me protegendo. Isto não existe. Isto é uma farsa. Isto é uma fraude. Isto é um estelionato. Nós poderíamos crer que uma pessoa estaria debaixo da cobertura de um homem ou de uma mulher se a cobertura estivesse coberta pela verdade das Escrituras Sagradas. Irmãos, é surpreendente que a palavra cobertura ela apareça apenas uma vez, uma única vez,
em todo o Novo Testamento. E ela é usada referindo-se à cabeça coberta da mulher, ali com véu. Agora, lá no Antigo Testamento, utiliza pouco esse termo da cobertura. Sempre ele é empregado ali referindo-se a uma peça do vestuário natural, mas nunca é utilizado de maneira espiritual, ligando a autoridade e submissão. Se a Bíblia, meus irmãos, ela silencia com respeito à ideia da cobertura, o que é que se pretende dizer com a pergunta: quem é a tua cobertura? Você está debaixo da cobertura de quem? Do teu pastor? Da tua pastora? Do teu missionário? Da missionária? Daquele que é o ungido de Deus? Olha, irmãos, a maioria, não todos, a maioria, se insistíssemos, formularia esta mesma pergunta em outras palavras: a quem você presta contas? Por quê? Se nós estivermos debaixo da cobertura de um homem, nós temos que prestar conta para aquele homem. Mas isso aqui, meus irmãos, suscita outro ponto difícil. A Bíblia, ela nunca remete à prestação de contas a seres humanos, mas exclusivamente a Deus. Não é para homem, mas para Deus. E se não é para homem que temos que prestar contas, homem nenhum, por mais espiritual que seja, possa ser a nossa cobertura. Por quê? Porque em Romanos, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz assim, preste atenção nesse texto da palavra de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, verso 12. Tão claro dentro da palavra de Deus, que cada um de nós dará conta de si mesmo, não ao homem, não ao pastor, não a pastora ou missionária, mas a Deus. Mas a Deus. Irmãos, e por conseguinte, essa sadia resposta bíblica, né, a pergunta a quem presta as contas, ela é bem simples. Presto contas à mesma pessoa que você presta contas. A quem? A Deus. Mas eu não presto contas a Deus, eu presto contas ao líder da minha comunidade. Isso é errado, meu querido. Por isso que fica até estranho pensar que tal resposta provoque aí tantos mal entendidos e falsas acusações. O que é que se pretende realmente dizer na pergunta acerca da cobertura? Ou quem te controla? É o homem ou você é controlado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo? Irmãos, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele é tão claro, irmãos. Romanos 8, verso 14, a Bíblia vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é o homem que me guia. Eu não tenho que prestar contas aos homens. Eu tenho sim pessoas que estão acima de mim, mas eu não tenho que prestar contas para essas pessoas. Para o meu bispo, para o meu pastor, para o meu superior. Não! Eu tenho que prestar contas ao Pai, a Deus. Porque Ele é quem me guia. Pois todos que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Hoje em dia nós estamos vendo muitos pregadores guiando as suas ovelhas. Mas para onde? Para onde? Então, amados, o que é que se pretende então dizer? Quem é a tua cobertura? Ou quem te controla? O mau ensino comum acerca da cobertura realmente se reduz a questões acerca de quem controla quem. Quem te controla? Quem é que te guia? Olha, irmãos, uma vez aí uma pessoa chegou para um pastor e falou: pastor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso guia. Ele falou: para aí, para. Está tudo errado. Eu não sou guia de ninguém. Porque foi Jesus Cristo quem disse, lá em Mateus 23, versículo 10. A Bíblia diz assim, Mateus 23, 10.
nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Né? Então, quem nos guia é o Senhor. Consequentemente, a nossa cobertura é o Senhor, porque o Senhor é quem nos guarda. Não é homem, não é mulher. Por mais santo que seja essa pessoa, quem me guarda é o Senhor. Quem me guarda é o Senhor. Tá certo? Lembra lá quando Pedro, lá em Mateus 16, chegou-se para Cristo, quando Jesus disse que ele iria para a cruz, morrer, ser maltratado, ultrajado, crucificado, morto, ao terceiro dia ressuscitasse. O que Pedro disse para Cristo? Falou: Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Aí Jesus chamou Pedro e falou assim: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mas antes, Pedro havia dito: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque Jesus disse para os discípulos: quem dizeis as pessoas dizer que quem eu sou? Uns dizem que é João Batista, Jeremias, um dos profetas, mas e vocês? Aí Pedro levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas depois, aquele que teve uma revelação linda de Deus, Jesus disse para ele: arreda de mim, Satanás. Pedro, era o apóstolo Pedro. Você acha que Pedro poderia ser cobertura de alguém? Você acha que eu posso ser a cobertura de alguém? Claro que não. Eu nem quero essa honra para mim. Agora, muitos ficam encabrestando as suas ovelhas. Você tem que ficar aqui. Se você tem que fazer qualquer coisa, tem que prestar contas a mim. Isso significa que é um pastor ciumento, é um pastor que escraviza as suas ovelhas. Amados, a nossa cobertura é Cristo, é o Todo-Poderoso, porque Ele é quem nos guarda. Ele é quem nos guarda. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, a gente sabe que a gente raras vezes reconhece que isto que está na base da questão, pois se supõe que este ensino esteja bem ancorado nas Escrituras, mas não está. E são muitos os crentes que creem que a cobertura é apenas um mecanismo protetor. Irmãos, se nós examinarmos o ensino da cobertura, nós iremos descobrir que ele está baseado em um estilo de liderança do tipo cadeia do comando hierárquico. E dentro deste estilo de liderança, os que estão em posição eclesiástica mais alta exercem aí um domínio tenaz sobre os que estão debaixo deles. É absurdo que, por meio deste controle de direção hierárquica, de cima para baixo, se afirme que os crentes estejam protegidos do erro. Mentira! Lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, a Bíblia vai dizer assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Ele é quem vai nos defender. Você acha que um pastor irá nos defender no dia do juízo? Claro que não. Se você não nasceu de novo, ainda que esteja sob a cobertura de um pastor, missionário, seja lá o que for, bispo, bispa, se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Infelizmente, tem muitos crentes que nem sabem o que é o novo nascimento. Novo nascimento é Deus em Cristo nos atraindo naquela cruz, crucificando a nossa velha vida. O nosso velho homem foi crucificado, foi morto. Ali ele destruiu o nosso homem velho, o nosso corpo do pecado foi completamente aniquilado. Fomos sepultados com Cristo, mas juntamente com Cristo fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é novo nascimento. É Deus em Cristo tirando o nosso velho coração, nos dando um novo coração. Mas nós temos que passar pela cruz. Agora, irmãos, nós não estamos sob a cobertura de nenhum homem, de nenhuma mulher, mas de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Agora, o conceito humanista é mais ou menos o seguinte: todos devem responder a alguém
que está em uma posição eclesiástica mais elevada. Conceito humanista. Você tem que prestar conta para o homem. Olha, meus queridos, na grande variedade das igrejas evangélicas, isto se traduz em: os leigos devem prestar contas ao pastor, que por sua vez deve prestar contas a uma pessoa que tem mais autoridade do que ele. O pastor tipicamente presta contas à sede denominacional, a outra igreja, muitas vezes chamada de igreja mãe, ou a um obreiro cristão influente, a quem considera ter um posto mais elevado aí nesta pirâmide eclesiástica. De modo que o leigo, ele está coberto pelo pastor, e este, por sua vez, está coberto pela denominação, a igreja mãe ou o obreiro cristão. E na medida em que cada um presta contas a uma autoridade eclesiástica mais elevada, cada um está protegido ou coberto por essa autoridade. Esta é a ideia que se tem de denominação. Por isso mesmo, nenhum homem ou mulher pode ser a nossa cobertura. Por quê? Porque quem pagou o preço na cruz não foi pastor, não foi pastora, não foi missionário, não foi ninguém, foi Cristo. Portanto, irmãos, não sejamos escravos de homens. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 7, verso 23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Quem nos comprou foi o Senhor. Quem é a nossa cobertura é o Senhor, porque o Senhor é quem nos guarda, não é o homem, não é a mulher, não é o pastor, não é a pastora, não é o missionário. Pastor, eles são simplesmente instrumentos de Deus para edificação do rebanho da igreja. Mas o rebanho de quem que é o rebanho? O rebanho é de Deus, não é do homem, o rebanho é de Deus. A igreja é de Deus, o rebanho é do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim, dizendo aqui para pastores, para pastoras. 1 Pedro 5, verso 2 e 3 diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Está vendo? Então não é para nós ter domínio sobre as pessoas. Você está sob a minha cobertura, queridos. Isso aqui não é de Deus. Nenhum leigo, nenhuma ovelha está sob a cobertura de nenhum homem, por mais espiritual e santo que ele seja. Irmãos, no reino de Deus não existe hierarquia. Quando começa a se ter hierarquia na igreja, vira uma anarquia. E se nós formos aqui aprofundar até as raízes, a ideia da cobertura repousa, sabe aonde? Sobre uma noção hierárquica de autoridade altamente organizativa. E esta noção ela foi copiada, sabe de onde? Lá das estruturas que pertencem a este mundo. E de nenhum modo reflete o reino de Deus. Se parece muito com o mundo, mas por outro lado, o ministério de Jesus com respeito aí à questão da autoridade, clarifica os temas fundamentais que estão por trás da moderna doutrina da cobertura. Essa doutrina da cobertura é mais uma doutrina inventada pelo homem para encabrestar e escravizar as suas ovelhas. Ovelhas do pastor, não do supremo pastor. Ovelhas do pastor homem, não ovelha do grande pastor que é Cristo. Ah, meus amados, nós temos que... Olha, eu fico tão triste quando eu vejo tantas ovelhinhas sedentas por conhecer a verdade, mas elas estão ali subjugadas, debaixo de uma cobertura falha, inexistente na Bíblia, inexistente na Bíblia. Por isso que Jesus ele foi tão claro lá em Mateus 15, verso 9,
Mateus 15, 8 e 9, a Bíblia diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essa doutrina da cobertura é mais uma doutrina falível, porque é do homem. Fica debaixo da cobertura de um homem para ver onde é que você vai parar. Quando vier a calamidade, eu quero ver. Quando vier a grande dificuldade, somente o Senhor pode ser a nossa cobertura. Somente Ele pode nos confortar, nos consolar. Somente Ele conhece a nossa dor. Tá certo, irmãos? Então, consideremos como o Senhor ele contrastava aí o modelo hierárquico de liderança no mundo, lá no mundo gentílico, com a liderança no reino de Deus. Vocês se lembram que depois que Tiago e João lhe pediram que lhes concedesse altas posições de poder e glória ali ao seu lado no seu trono, Jesus os rebateu dizendo lá em Mateus capítulo 20, os versículos 25 a 28, Jesus disse assim: Tiago e João queriam poder, queria um sentado do lado direito, outro sentado do lado esquerdo, mas veja o que Jesus Cristo disse para eles em Mateus 20, de 25 a 28. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por muitos, não é por todos. Embora a morte dele foi por todos. Mas nem todos querem a verdade. Nem todos querem Cristo como a sua cobertura. Preferem o homem. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, vocês sabem que quem que domina, que os governadores dos povos os dominam. Não é assim? E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Agora, entre nós não é assim. Nenhum vai ter autoridade sobre vocês, porque eu sou autoridade para vocês, porque para mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Está me entendendo? Então Jesus está tratando com os discípulos aqui de uma forma tão clara. Então, irmãos, nós não temos que ficar aí debaixo da cobertura de homem nenhum, somente de Cristo, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor que é a nossa cobertura, e nós estamos guardados no poder de Deus mediante a fé. Por isso que eu volto a dizer para vocês, a liderança hierárquica, ela está estabelecida em todas as esferas da cultura pagã, meus irmãos. E, lamentavelmente, ela foi adotada pela maioria das igrejas evangélicas de nossos dias. Irmãos, foi o próprio Senhor Jesus que contrastou a liderança do reino com o modelo de liderança que caracteriza o mundo religioso. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele expressa vividamente a perspectiva de Deus com respeito à autoridade em contraste com o conceito religioso. Por favor, vamos ler aqui Mateus 23, de 8 a 11. Mateus 23, de 8 a 11, a Bíblia vai dizer assim: vós, porém, não querais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Está vendo aqui? Então, se nós parássemos aqui para meditar nestes versículos aqui, nesses 3 versículos de Mateus capítulo 23, nós levaríamos o dia inteiro. Mas eu quero aqui que depois você volte para esse texto, analise esse texto, cavuca nesse texto, reflete nesse texto, come esse texto, peça ao Pai que lhe dê discernimento e sabedoria para você compreender a palavra. O Espírito Santo
Ele veio revelar a verdade da palavra, mas não é só para os grandes, não é só para pastor Cláudio, para pastor da igreja A ou B. Não, irmãos. É para as ovelhas. Vós, porém, esse vós aqui envolve ovelhas e pastores, que são líderes nas assembleias, nas comunidades. Vós, porém, não queirais ser chamado rabi, porque um só é o vosso mestre. Rabi é mestre. A saber, o Cristo, ele é o nosso único mestre. E vós sois irmãos. Vós sois irmãos, pastora, missionário, membro de igreja. Nós somos ovelhas, nós somos irmãos, fomos alcançados. Se você passou pela cruz, se você creu que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, Cristo é sua vida, você faz parte da família de Deus. Nós somos irmãos. E no reino de Deus, ninguém está acima de ninguém. Muito pelo contrário. Aquele que quiser ser o maior, que seja ele o servo de todos. E hoje nós vemos que os grandes querem ser grandes, querem ir para o púlpito, querem pregar, quer dizer que eles fazem isso, que fazem aquilo. Então, vocês têm que estar debaixo da minha cobertura. Cuidado com este engano maligno e diabólico. Nós não estamos debaixo de cobertura de homem, mas sim do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos que o rol pastoral, profissional, altamente especializado do moderno protestantismo, é uma novidade pós-bíblica que evoca uma tradição sacerdotal que foi inventada pelos homens. Quem que inventou isso? Constantino, há 1700 anos atrás. Por isso, irmãos, que o rol pastoral, ele é tão pernicioso que perverte a muitos que ocupam tal posição, que querem que eles, as ovelhas, fiquem debaixo das suas asas, do homem. Misericórdia! O pastor, eu como pastor, eu tenho que orar, interceder pelas ovelhas, dar assistência aos santos, ensinar a verdade da palavra, estar junto, sofrer junto, chorar junto, teremos momentos de alegria, vamos nos alegrar juntos, mas somente isso, estamos aqui para equipar os santos. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor Cláudio, ainda bem que o senhor é a nossa cobertura. Eu falei: alto lá, não me coloca nesta posição, que essa posição pertence tão somente a Cristo. E aqueles que estão debaixo da cobertura de homens, essas pessoas estão caminhando para o inferno, que estão amando mais a glória dos homens do que a de Deus. E então, irmãos, não devemos nos colocar em tal posição, porque os que são seduzidos por símbolos aí do êxito que rodeia o clericalismo profissional, sempre terminam sendo virtualmente corrompidos por ele mesmo. E Deus nunca chama ninguém para que carregue sobre os seus ombros o pesado encargo de ministrar e suprir as necessidades da igreja. Muito pelo contrário, só ministramos a sua palavra na dependência do seu Espírito, e Ele mesmo se incube de toda a provisão das nossas necessidades. Se o dia que um homem estiver aí sendo considerado, ele, aquele que vai suprir as necessidades dos irmãos, ele está se chamando ele mesmo de Deus. Mas quem vai suprir as nossas necessidades emocionais, materiais, nunca é o homem, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. Filipenses capítulo 4, verso 19, a Bíblia diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É Deus em Cristo que Ele vai suprir cada uma da minha e da sua necessidade, não é o homem. E hoje tem muitos aí, crentes nécios, que acham que quem vai suprir suas necessidades é o pastor, é o homem. Não é nada disso, irmãos. Nós simplesmente somos cooperadores do reino de Deus aqui na terra.
mas eu fico muito triste em saber que, infelizmente, em nossos dias, o pastor, ele é tido como a figura mais valiosa da igreja. E o seu nome, ele brilha com destaque nas igrejas em todas as partes, não só do Brasil, mas em diversas partes do mundo. O rol pastoral moderno sufoca a chefatura de Jesus Cristo e tem um efeito espiritual paralisante na igreja. É por isso que as palavras do antigo profeta Oséias captam o desgosto do Senhor com esta maneira de pensar. Eu vou ler aqui Oséias capítulo 8, versículo 4, só a parte A. Eu quero ler numa linguagem de hoje, no Novo Testamento, na linguagem de hoje. Oséias 8, versículo 4, somente a parte A que diz assim: o meu povo escolheu reis sem me consultar e nomeou governadores sem a minha aprovação. Então, irmãos, o povo quer ser governado pelo homem e não pelo Senhor. É aqui que está o erro de muitos. Vive uma vida aí completamente destituída da graça de Deus. E nós sabemos, irmãos, que o cuidado do Senhor é muito especial para com os seus escolhidos. Porque é um amor tão profundo que jamais será compreendido pela infinita mente humana. Mas em breve, quando eu e você, nós estivermos na glória, gozando das eternas delícias preparadas com tanto zelo para mim e para você, aí sim nós haveremos de compreender e seremos eternamente agradecidos. Ah, meus irmãos, é o amor que permanece inabalável. A palavra fala em 1 Pedro 1,5: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Queridos, por favor, me compreenda, me entenda. Que a afirmação é que somos guardados pelo poder de Deus e não do homem, ou seja, não há nada maior neste mundo do que a proteção do Pai. E a proteção que eu e você nós gozamos é imensurável. Não se pode medir, mas no entanto ela está condicionada à nossa fé. Para que possamos gozar dos cuidados de Deus, é imprescindível que o nosso coração ele esteja plenamente ancorado no Pai e cheio da verdadeira, da genuína fé que leva-nos a viver em santidade e produzindo os frutos do Espírito Santo. Irmãos, Deus ele é fiel e cumpre o que nos tem prometido. Tem um texto maravilhoso que eu gosto muito, eu quero compartilhar com vocês. Abra suas Bíblias lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5. Olha só quem aqui é a nossa proteção, a nossa cobertura. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O homem pode nos abandonar, mas Cristo nunca. Por quê? Porque ele disse na sua palavra: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O Senhor é quem te guarda. Por isso, amados, que é impossível ao servo viver sem a proteção contínua de Deus. A nossa vida, ela é totalmente dependente dos cuidados do nosso Pai Celestial. Lembra do Salmo 127, versículo 1? Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Agora, nele, em Deus, em Cristo, devemos esperar e confiar, pois no tempo oportuno o socorro vem. Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mesmo que aparentemente demore, não falhará jamais. E ele diz para nós, em Deuteronômio 31, verso 6, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Irmãos, a nossa esperança não é o homem, é o Senhor. Nós não devemos ficar debaixo da cobertura de homem falível, porque se você tiver esta visão do homem, você vai se frustrar.
A nossa esperança, ela precisa e está depositada no Senhor, que zela por mim e por você. Vamos parar com esse negócio de achar que o pastor Cláudio, que outro pastor, nós estamos debaixo da cobertura dele. Não estamos. Deus é a nossa cobertura. E esse ensino da cobertura, em realidade, ele enche de temor os corações de multidões de cristãos, quando afirma que aquele que assumir uma responsabilidade individual nas coisas espirituais sem aprovação de um pastor, de um clérigo ordenado, será presa fácil do inimigo. Isto é uma mentira, porque o Senhor é quem me guarda. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Satanás não pode me tocar. Em 1 João, capítulo 5, verso 18, a Bíblia mostra de uma forma tão clara o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quem me guarda é o Senhor, por isso o maligno não me toca. Mas somente o pastor pode desfazer aquelas obras malignas, né? Que fizeram lá um encosto, uma macumbaria. Queridos, por favor, creia na palavra de Deus, fique com a verdade. O dia que você souber, você que está me ouvindo, o dia que você souber que alguém fez aí uma macumba para você, por favor, se firme na palavra de Deus. Olha, se um dia alguém lhe diga o seguinte: olha, fizeram uma macumbaria para mim, fizeram umas obras malignas para mim, fala para a pessoa assim: vai lá, manda fazer maior, manda se levantar o inferno inteiro. Porque feitiçaria é obra do homem, é obra da carne. Pastor, o senhor está mandando se levantar o inferno inteiro contra mim? Sim, porque eu creio na Bíblia, e a minha Bíblia e o meu Deus diz que o maligno não me toca. Quer dizer que então o senhor não acredita que as pessoas podem fazer mal para as outras? Claro que pode. As obras malignas estão aí. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz assim, olha só aqui. 2 Timóteo 4, verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Fizeram obra maligna? Fizeram. Aqui a minha Bíblia diz assim: o Senhor me livrará. Livrará é um presente contínuo. Se faz hoje, o Senhor me livra hoje. Se faz amanhã, o Senhor me livra amanhã. O Senhor me livrará também de quanta obra? De toda obra maligna. De toda obra maligna. Então pode fazer. Eu creio naquilo que Deus disse em sua palavra, que o Senhor me livrará de toda obra maligna. É Ele, não o homem. Cuidado você que fica aí sem visão espiritual, na cobertura de um homem e de uma mulher. Muito cuidado com isso. Porque essa ideia de que estamos sob a cobertura de um pastor ou pastora soa muito mal aos olhos de Deus, irmãos. É como que se nós exaltássemos um cheiro do qual não é nosso. Exemplo, nós usamos perfume para quê? A resposta é bem simples, para ficarmos cheirosos, certo? Sim, mas na realidade, aquele cheiro é para camuflar o nosso verdadeiro mau cheiro. Você já parou para pensar que tipo de cheiro você exala? Muitas pessoas, aliás, todas usam perfume para esconder o seu odor fétido. Às vezes nós deparamos com uma pessoa com um perfume tão gostoso e por isso nós pensamos que este cheiro é dela, mas não é, porque o seu cheiro é outro. Às vezes cheira gambá. Gambá cheira gambá. Assim também, irmãos, são aqueles que acham que ter autoridade para serem coberturas de outras pessoas. Irmão, quem possui toda a autoridade é Cristo e não o homem. Lembra que Jesus aproximou ali dos seus discípulos, disse para eles lá em Mateus 28, 18... toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem tem toda autoridade é o homem ou é Cristo? É Cristo. Então, Ele é a minha cobertura e nunca um homem.
Se somente Cristo tem autoridade, o que sobra para mim e para você, homens? O que sobra? Nenhuma autoridade. Infelizmente, muitos supõem ter autoridade sobre a vida das ovelhas. E existem muitas ovelhas bobas, bobinhas, e na sua tolice se tornam escravos de homens e começam a depender de cuidados de homens e não do Senhor. Que tragédia vai ser para a sua vida. Somente aqueles que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo, sabe que a excelência do poder é de Deus e não do homem. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está vendo aqui, irmãos? Queridos, a proteção do Senhor aos santos, ela é manifesta em diversos aspectos. Deixa eu citar aqui uns exemplos para vocês. Primeiro, a cobertura dele nos preserva do Senhor, nunca do homem. No Salmo 145, 20, a Bíblia diz assim: o Senhor guarda a todos os que o amam. É o Senhor que nos guarda, não o homem. Segundo lugar, nos fortalece. Em 2 Timóteo 4, 17, a Bíblia diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Está vendo? O Senhor assiste, Ele cuida. Às vezes, quando vem a ansiedade na sua vida, lembra lá de 1 Pedro 5, versículo 7? Pedro fala assim: lançando sobre ele. Sobre quem? Sobre o homem? Não, sobre o Senhor. Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que lindo, irmãos. Quem cuida de mim, de você, não é o homem, é o próprio Senhor. E a proteção dele nos guarda do mal. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. É o Senhor, sendo Ele a nossa cobertura. E Ele também vai nos impedir que caiamos. Em Judas 24, a Bíblia diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Está vendo? Em outras palavras, Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Está vendo, irmãos? Ele vai nos conduzir. Lá em Êxodo 23, 20 está escrito: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tem preparado. Este anjo aqui, na Bíblia, está em letra maiúscula. É o próprio Senhor. Entende? E Ele também, irmãos, vai nos proteger, vai nos guardar nas tentações. Lembra de 1 Coríntios 10, 13? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Está vendo? Então é o Senhor, não é o homem. E o Senhor, sendo a nossa cobertura, Ele vai nos amparar nas perseguições. Lembra que Ele disse lá, irmãos, em Lucas 21, 17 e 18? Ele diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Quando você também passar ali pelas calamidades, o Senhor é a tua cobertura. Salmo 57, 1, a Bíblia diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Está vendo? Não é o homem, mas o Senhor. E nos perigos da vida, o Senhor também, Ele vai nos guardar. Na expressão do Salmo 91, versículo 3, Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Salmo 91, 3.
Até quando eu e você nós estamos dormindo, o Senhor, Ele é a nossa cobertura, o Senhor é quem nos guarda. A palavra fala no Salmo 4, verso 8, quando me deito, durma em paz, pois só tu, não o homem, pois só tu, ó Senhor, me fazes repousar em segurança. Queridos irmãos, nós somos o povo separado do Senhor, e nós devemos, como tal povo, reconhecer a grande misericórdia de Deus, possuímos um coração grato e também cheio de amor, e a exemplo de Davi exclamar, lá na expressão do Salmo 18, verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é uma rocha em quem me escondo, Ele me protege como um escudo, Ele é o meu abrigo, e com Ele estou seguro, nunca com o homem, é com o Senhor, irmãos. Irmãos queridos, que esta mensagem possa apresentar o grande amor protetor de Deus para o seu coração, para a sua vida. E agora, nós estamos cientes que somos guardados pelo poder de Deus e não pela cobertura do homem. Resta-nos apenas declarar com todo o nosso coração, para que todos ouçam e glorifiquem ao nosso Rei Jesus. Lá no Salmo 5, verso 11. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Está vendo? Não é no homem, mas no Senhor. Cristo, Ele é a nossa cobertura, nunca é o homem. Está vendo que lindo, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu coração, abrir o seu entendimento e trazer a revelação daquele que é a nossa cobertura, Cristo, e somente Cristo, porque Ele é todo suficiente. Nele, a Bíblia diz, que habita toda a plenitude da divindade. E nele, eu e você, nós estamos seguros, porque o Senhor é quem te guarda. Ah, meus irmãos, que lindo isso. Leia depois o Salmo 121, que você vai ter tanta segurança. Você vai poder descansar no Senhor e não no homem. E eu fico muito triste quando eu vejo alguém dizer que eu estou sob a cobertura de um pastor. Meus irmãos, que tragédia, que lástima, que coisa sem fundamento. Que coisa sem fundamento. Que o Senhor possa abrir o nosso coração para nós estarmos olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Nosso Pai justo, muito obrigado por esse tempo que passamos diante de Ti, meditando na Tua palavra. Ô meu Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Fale com cada um que nos ouviu nesta oportunidade. Abra o seu entendimento, Pai. Tem tantas pessoas no engano, sendo guiadas pelo homem e não por Ti. Ô meu Pai, abra os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, para vermos claramente que lá na cruz, Cristo nos atraiu, nos incluiu, nos crucificou e nos fez morrer. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, porque Cristo é a nossa cobertura. Ele é o Senhor que nos guarda. Muito obrigado, Pai, por alegrar o nosso coração. Nós estamos felizes, alegres, contentes e seguros em Ti e descansados em Ti. Oh, meu Pai, como é bom estar debaixo das Tuas asas, porque debaixo das Tuas asas há o verdadeiro abrigo e nós podemos descansar seguramente. É no nome de Teu amado Filho Jesus que eu oro com meu coração cheio de alegria. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.